Aqui o grande prazer de receber ele, que é poeta, advogado, professor de coaching, faz tudo e muito bem. Dr. Marlon Leles, seja bem-vindo. Roberto, boa noite a quem nos acompanha. É sempre um prazer. E eu não faço tudo, eu faço o que Deus permite. E ele permite você fazer muita coisa interessante. Eu pedi para você compartilhar, que tem muita informação boa do Dr. Marlon Leles. Dr. Marlon Leles, que ele encabeça uma associação, é uma entidade, o que podemos dizer? Um movimento. Um movimento, né? Movimento de combate à corrupção eleitoral. MCCE. MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Eu vi muita gente reclamando que houve corrupção em toda essa eleição. O que o senhor tem a me dizer? O senhor teve essa percepção ou não? Isso é a pauta de todo final de eleição. Principalmente quem perde. É verdade, sumiu meus votos. Sumiu, aí quem perde se sente injustiçado. E quem perde, se está injustiçado, Roberto, meu conselho é o de sempre, que todo período que a gente vem aqui, eu reafirmo. Procura um advogado, constitua um advogado, preferencialmente com domínio no direito eleitoral, e faça uma representação junto ao Tribunal Regional Eleitoral para averiguar o sumiço dos seus votos. Como também, depois da eleição, aparece muito eleitor se dizendo enganado pelo candidato, porque o candidato prometeu A, B, C e não cumpriu, sumiu. Eu vi uns casos assim dessa eleição. Temos um caso muito grave em Guarulhos. É verdade, o senhor está acompanhando de perto esse caso. A OAB está acompanhando de perto, esse caso não é somente... Esse caso, na verdade, era um candidato que ele prometeu emprego em uma ONG, caso fosse eleito. Emprego em ONG, emprego na Câmara, emprego na Prefeitura, fez atendimento sem ser psicólogo, tem, inclusive, questões de crimes, outros envolvidos esta questão. É muito sério o que o candidato fez, enganando as pessoas para o voto. Não só a compra de voto, mas as promessas de emprego. Isso é crime? Quer Total. dizer, eu estou falando a promessa. É crime, está previsto na lei das eleições, está previsto no Código Eleitoral. Ele responde criminalmente por crime eleitoral e tem a previsão. É uma espécie de estelionato? Reclusão. Ele fez mais do que um estelionato, né? Em tese, a gente pode entender que é um estelionato eleitoral. E usou da boa-fé das pessoas, usou da necessidade das pessoas. Então, aí não estamos falando de um candidato específico, mas em regra eleitoral, Geraldo, Roberto, as pessoas têm essa tendência, os candidatos, porque não são preparados para a política, eles têm a tendência de fazer promessas. E promete o que não podem cumprir. Candidato não tem a função de capinar rua, de arrumar praça. Isso não é papel deles, é zeladoria da prefeitura. Candidato não tem papel de segurança, de dar cesta básica. Não pode prometer que vai abrir creche. Primeiro tem que conhecer o que é ser um vereador, um candidato na área legislativa. Tem que se preparar. E a grande culpa, meu querido, é dos partidos políticos, que ainda está na estrutura do caciquismo partidário. Eles escolhem 2 nomes para se perpetuar. Temos o coeficiente partidário junto com o coeficiente eleitoral, que é juntar todos os votos para empurrar o que a gente hoje conhece com efeito tiririca, que é o mais novo, né? Temos aquele Enéas. Enéas antigo. Enéas levou mais de 5, 6 deputados federais, um deputado federal com 121 votos, à época dele. E, aliás, um amigo nosso aqui de Guarulhos, ele só não foi porque ele não quis, o Enéas chegou a convidar, ele era funcionário da Câmara Municipal de Guarulhos,
E até hoje ele se arrepende. E com 120 votos você vira deputado federal. Então, e aí as pessoas, para conquistar esses votos dos incautos, porque você tem os dois lados, o partido usa e abusa disto, a população não tem um conhecimento, uma educação política para saber quais os limites. E cá para nós já estamos na vida pública há muito tempo. Uma pessoa que chega prometendo mundos e fundos, ela vai buscar isso de volta de algum jeito. Ela não... Eu ouvi uma reflexão esses dias de um candidato em Guarulhos que gastou uma fortuna para ser eleito e, somando o salário dele, ele não vai conseguir. Né? Não consegue. Aliás, Aí você questiona, mas... Não existe almoço grátis. Não. Então as pessoas têm que ficar atentas. Esse papo de falar assim, eu estou indo só pelo... Não. É a comunidade. Eu quero ajudar. Amigos. Não tem essa história. Não, acabou isso. Não podemos ser inocentes nesse ponto. Cara, mas também eu acho que é irresponsabilidade você vender seu voto por R$100. 50. 50? Não, Chegou pior ainda. para nós 50. Nossa, não, é uma coisa muito absurda. Onde você achou por 100? Você foi bem, né? Pagaram bem, São Paulo, na França, porque aqui... Tá, uma faixa de 50. E um pão com mortandela também resolveu o problema. Nossa. Opa. Doutor, o que ficou marcado nessa eleição para mim foi a candidatura sob júdice. Que inclusive até esse momento eu vou lhe perguntar o que é sob júdice, primeiro, e se ainda temos candidatura sob júdice. Primeiro, o que é sob júdice? O que é sob júdice? O candidato, Roberto, e você que nos acompanha, ele tem um prazo para entrar com os documentos. Depois da convenção do partido, tem que montar um processo com uma série de documentos para que o Tribunal Regional, aqui em Guarulhos, o cartório 176, que é a zona mãe, valide a candidatura. Na análise documental, pode faltar um documento, pode ter um documento com data vencida, uma série de problemas. E não aprova a candidatura, não defere a candidatura de imediato. Aí, põe subjúdice, sob julgamento, sobre avaliação, para que o candidato, seu advogado, os advogados do seu partido, atualizem aquela situação. O que nós tivemos em Guarulhos, talvez por conta do volume de candidatura, com toda certeza, pandemia, uma série de situações excepcionais a essa candidatura, que chegamos no dia da eleição com um volume de quase 50% dos candidatos que apareciam na urna estava no site do tribunal sob júdice, ainda em avaliação documental ou em recurso por algum motivo. Isso é normal? É normal. Tirando como mas não comparação é normal, dos anos anteriores. Nos anos anteriores a gente chega com um volume menor. Então, o que levou a esse grande volume aí, só quem pode responder é o tribunal, né? Mas o que acontece aí na prática desse subjúdice? Na medida que o voto que o eleitor dá para esse candidato não aparece imediatamente na contabilidade eleitoral. Por isso que a gente viu, durante esse período aí, pós-primeiro turno, o subir e descer de candidatos. Tem candidato que subiu e desceu umas 4, 5 vezes em Guarulhos. Sorria, chorava. E ainda temos? Ainda temos. Eu estava um maníaco depressivo. Acordava rindo, ele estava chorando ou vice-versa. Por conta disso, à medida que os votos dos candidatos subjúdice são validados, esses votos vêm para a matemática eleitoral. E aí faz toda a alteração. Eu, antes de vir ao programa, entrei no site do tribunal, não posso te dizer a quantidade que existe, se existe ainda, porque o site está fora do ar para manutenção, o que é comum. Eles estão atualizando prestação de contas, atualizando, colocando todo mundo que está eleito, todo mundo que é suplente, então isso faz parte, não é nada surpreendente. Mas podemos ter surpresa, porque... Ainda podemos ter surpresas graves? Até o dia da diplomação, se pode... Graves eu não sei, mas surpresa... Eu sempre falo assim, você só descansa... Aqueles que estão eleitos, Roberto,
pelo quociente partidário, aqueles que foram muito bem votados, esse pode dormir sossegado. Agora, aqueles que estão eleitos pela média, e o seu telespectador, nosso assinante, pode conferir no site do Tribunal Superior Eleitoral, você entra lá, divulgação de candidatura. Alguns que estão muito na rabeira, muito embaixo, tem 2.000, 2.500 votos, corre o risco de, nessa matemática, porque tem atualizações, aí é toda uma complicação, corre-se o risco ainda de sair da condição de eleito e entrar como suplente. Mas, hoje, já faltando aí 10, 13 dias para a diplomação, é menos surpreendente. Eu queria chegar nesse ponto aí rapidamente. Depois de diplomado, acabou? Não, depois de diplomado a briga continua. Mas depois de diplomado... Digamos que tem uma pessoa com um documento faltante lá, que é fácil de resolver, mas ainda não foi analisado. Mas o suplente é diplomado. Quando for analisado, vou imaginar a sua hipótese. Alguém foi não é o fim, não é o sujeito. Deadline, a linha final. Aí, quando sair o resultado, o suplente cai. A diplomação fica inválida e quem tem o direito assume. O Marcelo Rezende pergunta, gostaria de saber do doutor, quando a candidatura é impugnada pelo partido, o candidato pode concorrer mesmo sendo impugnada? Caso ele venha ser eleito, ele pode assumir? Aí depende do que ele chama de impugnação. O partido pode estar expulsando esse candidato por algum motivo de infração estatutária. Então, a este candidato, ele tem que fazer o recurso contra o partido. E o partido não vai validar o registro dele. Então, possivelmente, ele terá que buscar a justiça, se nessa altura já buscou, né? Se esse fato está acontecendo em Guarulhos, vai ser interessante observar. Grilo Cavalcante dando boa noite para nós. Marcelo Rezende está dizendo que o candidato Jorginho Mota deveria ser candidato a presidente da Câmara. Jorginho Mota foi um desses casos, né, doutor? Que estava faltando um documento ou fora do prazo, eu não entendi direito, mas aí o juiz acabou entendendo que ele estava correto. O novo vereador eleito Rafael Acosta, está conosco aqui também, obrigado pela audiência. O vereador Rafael, quem mais aqui? O Marcelo está nos acompanhando lá dos Pimentas, obrigado, hein? O Marcelo fala que houve muita compra de voto, doutor. Daqui a pouco o senhor comenta isso aí. Carlos Eduardo, tem vários prometendo, viu, Roberto? Muito bem. A Nelise Costa, parabéns, professor Marlon. Ricardo Nascimento, meu amigo, Deus abençoe sempre sua vida, Marlon. Ricardo Nascimento está dando boa noite para nós. Marcelo Rezende, nós dos Pimentas, o que mais teve foi compra de voto a R$100, ele está falando aqui. Opa! Estava bem lá. Cláudia Papoto, querido Marlon, boa noite, você é muito especial para nós. Gratidão por todos os ensinamentos. Claudinha está dando uma boa noite muito especial. Obrigado. Quem mais aqui? O Vitor Amódio. Vitor Amódio. Quem é Vitor Amódio? Vitor da farmácia. Grande abraço para os... Hoje eu vi... O codinome dele, né? Ele está muito tenso porque está sob júdice, mas o problema dele não foi documentação. É um processo, doutor, de 2010, que vem se enrolando e o Ministério disse que ele não poderia se candidatar devido a alguma condenação que ele teve já nesse processo. Ele já caiu no ficha limpa. É isso, Vitor, né? Passa aí para nós essa informação. Tem inelegibilidade. Mas aí o Vitor deve estar bem amparado por Sim. Por advogados. E aí, com certeza, é um debate jurídico nos tribunais e ele tomará posse a partir disto. Olha só quem está nos acompanhando aqui, doutor, nosso amigo Eduardo Kamei Yukizaki, está dando um abraço para nós. Opa. Aqui. Olha, e não é só ele não, hein? Estamos aí com um grande professor, nosso amigo Valdomiro Ramos. Opa, audiência privilegiada. Diomarco Pereira também está dando boa noite. É privilegiado, mas acabou nosso tempo. Ah, não, tá brincando. Mas a compra de voto? E a compra de voto? Você viu essa questão de compra de voto, doutor? Olha, compra de voto sempre vem. O que a gente na OAB e no MCCR sempre pedimos é a prova. Qual seria a melhor prova? A melhor prova, ou testemunhal,
a pessoa que fez a venda, ou uma filmagem, pela dinâmica da filmagem, porque às vezes uma foto ela é estática, então você pode argumentar que é uma montagem. A filmagem aparece as pessoas envolvidas. E normalmente ninguém aparece para acusar que eu vendi o voto. Porque existe o perigo, né? Porque tem o medo que vai responder também criminalmente. O que normalmente os tribunais fazem com o eleitor é dar uma espécie de perdão, uma remissão em função disso, que entende que o eleitor é hipossuficiente. Ele faz essa troca pela necessidade, pela carência material, e aí acaba recaindo só sobre o candidato o peso maior da legislação, né? Um candidato amigo meu disse que ele era a favor de tirar, inclusive, aquela coisa de papelão da frente, porque teve muita gente que estava filmando. Isso também é crime eleitoral. É Tá crime tudo eleitoral. previsto. E posta no Facebook, ainda faz prova contra si mesmo. Não dá para entender o sujeito. Meu, vou te falar um negócio. Teve um sujeito que colocou no grupo de WhatsApp a foto da urna. Meu, como é que pode um negócio desse? Como eu recebemos um comunicado, o cara não só fez a foto da urna, mas como estava partilhando no grupo os canhotinhos de votação, no grupo de um certo candidato. Isso, dizer que isso pode ser apenas uma motivação de apoio, mas para uma leitura jurídica é uma confirmação de que eu votei, então está aí o meu compromisso feito com você. Aí vai depender de interpretação. Mas sempre, Roberto, para encerrar, eu sei que você está com horário, essas denúncias têm que vir Vamos convidar o senhor mais vezes. instruídos com provas. Isso é fundamental, porque hoje a gente já não consegue mais, até porque a eleição já passou, essa parte investigativa cabe ao Ministério Público. E tem que ser na hora, tem que ser no dia? Não necessariamente, pode ser depois. No dia seria ideal, você daria um flagrante. Mas depois, se as pessoas têm conhecimento, podem apresentar alguma fundamentação de prova, pode ou levar ao Ministério Público Eleitoral, ou ir na OAB e procure-nos, e a gente fará com todo prazer o atendimento e encaminharemos ao Ministério Público a denúncia. E o vereador eleito Vitor Amódio, ele diz o seguinte: não há inexigibilidade pela lei eleitoral, tanto é que o promotor nos deu favorável em sua manifestação. Ótimo, então é só torcendo por você, Vitor. Estamos aí, uma pessoa que merece trabalho. Doutor, vamos aparecer mais vezes aqui. Convida mais vezes. Eu vou convidar, sim. Se eu convidar para ele semana que vem para dar mais algumas explicações. Pode mandar perguntas aqui. Manda a pergunta e manda o bairro que você está para saber onde que estão as maiores dúvidas. Obrigado, doutor. Será um grande prazer, eu que agradeço. Obrigado, estou sempre à disposição.